Bom dia. Eu vou contar para vocês uma historinha da China há muitos e muitos anos atrás. Um guerreiro cruel e mesquinho, depois de deixar suas tropas para não cair nas mãos dos rivais, faminto e cansado, ele pede abrigo num pequeno monastério. Um monastério lindo ao pé da montanha, muito simples. Ele entra como era de costume e obriga o monge a colocar todos os seus valores, os seus pertences dentro das suas sacolas. Ele obriga o monge ainda a preparar um local especial para ele passar a noite. E o único local especial que existia à noite era um local onde esse próprio monge rezava, fazia suas preces. Era o seu querido santuário. Um santuário em que ele mantinha velas acesas, pertences para rituais, tambores. Nesse momento, ele acomoda o guerreiro para passar a noite naquele local. E esse monge observa que naquele santuário maravilhoso, talvez aquele guerreiro não se sentisse muito à vontade. E a noite toda ele fica fazendo uma prece. Prece essa para a querida estátua que estava lá dentro daquele santuário, que era uma estátua de Mãe Kuan ou Mãe Kuan. Esse monge reza a prece Om Mani Padme Hum, o mantra Om Mani Padme Hum. Só que ele começa a dizer essa prece muito baixinho, com medo de acordar esse guerreiro. E assim esse monge fica a noite inteira mantrando Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Esse guerreiro começa a ter sonhos, muitos sonhos. Nesses sonhos ele começa a observar em quadros que vêm um atrás do outro, os quadros de amor, de carinho pela sua mãe, irmãos. Mas ao mesmo tempo ele começa a observar quadros de maldades que ele fez, de roubos, crueldades, assassinatos, rituais que ele fez com pessoas. E ao mesmo tempo, cada um desses rostos ia aparecendo e se mostrando como se estivessem no passado, com uma outra roupagem, como se eles estivessem lá atrás, numa outra vida dele. Quando esse guerreiro acorda pela manhã, ele se ajoelha à frente da estátua de Mãe Kuan, bate a sua cabeça no chão e pede perdão por tudo que fez e sente imenso remorso. Depois que o monge lhe traz ao acordar um chá quente, o resto da comida que havia no monastério, esse guerreiro pede para ser discípulo para esse monge. E esse monge lhe responde a seguinte frase: não, a vida monástica não é para você. Continue o seu caminho, e se em qualquer tempo sua sorte melhorar, use seu poder e sua riqueza para o bem-estar dos oprimidos. Lembrando que qualquer um deles pode ter sido seu pai, sua mãe, seu amigo, numa das vidas anteriores. Pois a vida de todos os seres sensíveis se interligam no passado durante eras inumeráveis. Esse guerreiro abre as suas sacolas, devolve o seu roubo e parte envergonhado. Anos mais tarde, algum destes mesmos monges que estavam neste monastério nessa época encontra esse guerreiro vivendo num outro monastério com um monge, ganhando o seu dia a dia no plantio de arroz e com o seu próprio trabalho. Essa história vem trazer pra gente, é uma história que eu leio no Karuna nível 2, os alunos aí do Karuna já ouviram essa história, né?
A gente vai fazer um passeio num determinado local e no meio do caminho eu conto essa história. Essa importância que nós vemos do mantra Om Mani Padme Hum, nós já falamos em várias outras épocas, né, em alguns outros momentos, outros programas. Eu inclusive destrinchei esse mantra, falei sobre ele, o grande mantra da compaixão. Naquele momento, aquele monge, ele não sentiu raiva porque o outro estava roubando ele, né? Ele só sentiu uma imensa compaixão e ele queria que aquele outro visse o que ele estava fazendo com ele próprio, não com ele, o monge, mas com ele mesmo. Então, quando esse mantra rezado Om Mani Padme Hum traz essa compaixão. Eu trouxe essa história porque nós estamos num momento, todos nós sabemos, não? Em que nós estamos precisando de muita compaixão. E é interessante que a gente fala aqui do guerreiro, né? De tropas, a gente escuta no ar a palavra guerra, e a gente acaba não percebendo que existe uma guerra maior, que talvez esteja sendo tramada, só que existe uma guerra interna. Essa guerra interna nós acabamos mantendo como se ela não existisse e se preocupando com essa outra guerra externa, né? Eu digo isso porque eu tenho visto muitas histórias ao ler jornal, revista. Recentemente eu vi um caso que não importa se é verdadeiro ou não, mas um astro que pagou uma quantia muito grande para fazer uma magia para ele, né, para os reprodutores, para as pessoas, para os produtores dos programas e dele, alguma coisa assim. E que não vem um caso também se é verdadeiro ou não, porque a gente não está aqui para julgar. Só que a gente observa que as pessoas, no sistema religioso, ou no sistema de dogmas, ou nos cursos, ou seja qual linha for, ela acaba incentivando o outro a fazer uma guerra, né? Em alguns meios eles vão falar devolver as coisas que foram mandadas, ou pensamento negativo, não necessariamente uma magia, mas às vezes um pensamento negativo, né? É difícil a gente conceber uma pessoa que trabalha com amor, com compaixão, trabalha com o Mani Padme Hum, trabalha com o Reiki, com o Karuna, com o Seikin, né? Pessoas que trabalham com linhas tão fascinantes como nós vemos na linha terapêutica, que possa ter esse sentimento. Então, a sugestão que eu dou, quando algo acontecer e alguém mandar você pensar negativamente para essa pessoa, ou a pessoa te incentivar a você fazer essa guerra, né? Primeiro você pergunta se essa guerra é sua ou se essa guerra é do outro. O outro está querendo que você invista o seu sentimento numa guerra que é dele, não é seu. Isso daí não é seu. Outra coisa, e uma visão assim interessante, né? Porque às vezes você que está ouvindo aqui, todos nós que somos profissionais, né? Eu falo por mim, não falo para os outros, mas por nós que estamos aqui, dá a impressão que nós somos muito perfeitos, né? Que eu sou muito perfeito, muito perfeita, que eu não erro, que eu nunca tive um sentimento ruim, uma mágoa, uma tristeza, né? Isso não é verdadeiro. Só que eu me lembro muito, muito, muito do Dalai Lama quando perguntam a ele: você tem raiva dos chineses? Ele diz: tenho. Só que eu começo a me lembrar que eu tenho meditações específicas para sair disso. Aí eu mando muito amor para eles, por causa da invasão do Tibete, né? Então, quando eu percebo que isso acontece comigo, eu vou falar para vocês uma experiência particular minha. O que é que eu faço? Quem sabe ajuda você, de repente, que não seja reikiano, que não tenha outras ferramentas que a gente está falando aqui, né? Quando me acontece alguma coisa, ou alguém vem e fala alguma coisa, eu paro, medito. Primeiro eu pergunto se isso é meu ou se isso é do outro. Se isso é uma coisa minha, eu pergunto se isso não está numa outra vida. Será que a minha alma não tinha uma conversa com essa outra alma? Será que essa minha alma, ela não precisava entrar em contato com essa outra alma? E o único jeito era que essa pessoa me fizesse alguma coisa e eu acordasse para me aproximar desse outro ser. Se eu percebo isso, eu uso, lógico, as ferramentas que eu tenho, que são do Reiki à distância, Karuna, Seikin, da meditação.
eu vou até a alma desse outro ser e eu converso com essa alma. A minha alma não sou eu, ser humano, Márcia, não sou eu que tenho raiva, que tenho ódio, que tenho amor, que tenho tristeza ou alegria. Não, a minha alma, porque a minha alma é perfeita, a minha alma desconhece esses parâmetros em que eles são muitas vezes contraditórios. A minha alma vai até a alma do outro. No momento em que ela está, no momento hoje, agora, numa outra vida, e ela conversa com essa outra alma. E eu faço um diálogo como se eu estivesse aqui nesse momento conversando com vocês. Me colocando para essa pessoa, explicando a situação, pedindo para que ela enxergue e para que as nossas duas almas possam enxergar um caminho, uma luz para essa situação. Todas as vezes que eu fiz isso, eu tive um retorno muito especial. Então eu falo para vocês assim que é uma coisa simples, que hoje em dia a gente usa até na linha terapêutica, né? E uma coisa que nós todos podemos fazer isso de uma forma muito boa, não criando esta guerra. Não criando esta guerra que às vezes um outro faz com que você sinta. Quantas vezes você já sentiu, passou por uma situação X, foi comentar com a pessoa, e a pessoa, em vez de ajudar você, ela te inflama a ir contra essa pessoa. Isso é uma guerra que estão querendo fazer com você e com o outro. E às vezes não é uma guerra sua, é uma guerra do outro. Tá? Então, muito importante. Quando isso acontece, eu que tenho as ferramentas, as práticas que eu tenho, eu me volto para as minhas práticas. Então, eu vou usar os símbolos do Reiki, do Karuna, eu vou fazer minhas preces, minha meditação para ir até a mônada do Sequim, conversar com as minhas outras metades, né? Então, a gente diz lá na mônada é repartido em várias células, essas células vêm e elas se transformam em seres. Então, eu vou conversar com esses seres que estão no mesmo grupo energético meu, trabalhando da mesma forma em que eu estou, pela evolução e pelo crescimento. Eu acho que essa história traz para a gente isso, essa consciência de tudo isso que a gente está ouvindo por aí na mídia, pelos países, né, que nós já estamos ouvindo, decisões. Isso serve para nós, né? Em que momento você decidiu guerrear com o outro? Por que esta guerra? Se nós sempre escutamos em toda a história, por intermédio de todos os avatares, né? Aqui alguns deles conhecidos como Querido Jesus, o Buda, aí hoje em dia nós temos Sai Baba, nós temos grandes santos que foram especiais, né? São Francisco, nós temos Mãe Coim. Então, dentre todos esses avatares, será que a gente não pode tirar um exemplo para a gente? Como que a gente pode meditar, fazer prece para esses seres, se do outro lado você quer fazer uma guerra com o outro, né? Você quer devolver o que foi feito para você. Então eu acho que nós estamos num processo da gente analisar um pouquinho isso. Será que é o outro que tira a oportunidade de você? Ou será que você que está criando esse tirar a oportunidade, né? Na linha terapêutica nós dizemos que nós nos sabotamos muito, nós vivemos nos sabotando. Nós nos sabotamos no trabalho porque nós temos medo do sucesso, nós temos medo de ser sociais, de ter que ir em eventos, se caso você chegar a ganhar um prêmio. Então existem pessoas que vão se sabotando, né? E elas acabam colocando no outro, e não é o outro, é ela. Sabotagem de saúde. É uma coisa assim incrível em consultório como a gente observa isso, né? A pessoa tem que estar doente para se sentir viva. Como que pode acontecer uma coisa dessa? Você tem que estar doente para se sentir viva, você tem que brigar, você tem raiva, ódio, para sentir que tem sentimento. Por quê? Será que o sentimento do amor, ele é tão sutil que faz com que você não sinta que você esteja viva? Não. É só você lembrar o primeiro dia que você foi apaixonada por alguém ou alguma coisa. Como seu olhinho brilhava, como você se sentia inflamada, como seu coração pulava de alegria. Isso é sentimento e isso é amor, né? Então a gente começar a observar um pouquinho se a gente não está sendo contraditório no que a gente faz, no que a gente fala e a gente manda o outro fazer. Eu digo isso assim, em termos gerais, não por um caso especial que eu ouvi, não. Justamente ouvindo pessoas falarem, observando coisas, lendo coisas. Eu falei,
nós estamos indo para o mesmo momento em que alguns continentes perdidos se afundaram, né? Eles tinham o poder nas mãos, eles conheciam os símbolos, eles conheciam os cristais, eles usaram de má forma. E o que aconteceu? Foi tirada a consciência e nós tivemos que começar tudo de novo, tudo novamente, até nós chegarmos a essa consciência. Será que vale a pena nós estarmos aqui com essa consciência e perdermos essa consciência pelo incentivo de uma outra pessoa, uma outra facção, um outro dogma, seja o que for, né? Então, fica aqui um alerta para você e para mim também, né? Para todos nós. Quando alguém te colocar contra uma pessoa, medita um pouquinho naquilo que você acredita. Se você gosta de Jesus, se você segue Buda, se você segue Sai Baba, quem você siga. Pergunta como ele agiria no seu lugar. Como esse ser, esse avatar reagiria? Será que não é uma historinha que a gente já ouviu há muitos anos atrás, que ele virava o rosto e dava outra face? Então, observa um pouquinho isso e como você pode fazer isso de uma forma inteligente, tá? Então, essa história, ela dá, sim, uma abertura para a gente falar muitas outras coisas, né? Fora esse mantra Om Mani Padme Hum, que é muito interessante. Dizem que quando os pobres, os mendigos, né, têm muita vontade de comprar alguma coisa e eles estão parados na frente de alguma vitrine, alguma loja, eles começam a mantrar um Om Mani Padme Hum. Eles vão Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, e eles vão observando que aquilo é uma coisa material e que eles não precisam mais daquela coisa material. Olha que bom para a gente fazer aí, né? Tá? Então, muitas outras informações aqui por esse texto maravilhoso, essa história desse monge.